Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos acolher a todos, que nos sintamos envolvidos pelo seu amor e pela sua misericórdia, para que daqui saiamos mais fortalecidos para a caminhada e para o serviço no bem. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez, sempre uma alegria estar nesta casa, onde somos tão bem recebidos pelo Américo, pela Mara e, claro, por todos os amigos que aqui já fizemos. Nessa noite friazinha, nada melhor do que nos reunirmos em torno do Evangelho, aquecendo-nos uns aos outros, tanto o corpo quanto a alma, no clima da mais pura fraternidade e na disposição de aprendermos com Jesus, com a doutrina espírita, caminhos de mais luz, caminhos de mais paz para o nosso coração. É isso que nos congrega aqui hoje, também com um objetivo que temos buscado muito ultimamente, que é o de aprofundarmos e conhecermos um pouco mais a obra de um grande baluarte do Espiritismo, de um grande apóstolo do Espiritismo, aquele que, após Kardec, foi um dos que mais conseguiu manter bem acesa e bem elevada a chama do ideal espírita, em toda a sua beleza filosófica, poética, na sua grandiosidade de argumentação, no seu sentimento lírico. Nós nos referimos aqui a Leon Denis. Então nós optamos nesta noite por escolher uma de suas obras, uma obra não muito extensa, não é talvez a sua obra mais conhecida, embora uma das mais belas, é para a gente refletir essa obra, O Grande Enigma, que vai nos trazer aqui principalmente dois pontos que gostaríamos de trabalhar hoje, que, a nosso ver, falam muito à nossa vida moderna, falam muito às condições da vida hoje no mundo e nos trazem, digamos, respostas e orientações para que possamos repensar a nossa caminhada pelo mundo, né? Então esse será mais ou menos o nosso intento nessa noite, mas desde já aproveito a ocasião para convidar aqueles que ainda não conhecem a conhecê-lo, a mergulhar na sua obra. Ele que é, na definição que costumo utilizar, um poeta em prosa, aquele que consegue dar uma cadência, uma profundidade aos seus textos, quase que os tornando uma sinfonia, de modo que ao terminarmos de lê-lo, nos sentimos como que extasiados, como que transportados a uma nova dimensão da vida, a um novo horizonte que se nos descortina na medida em que nos aprofundamos nessa beleza poética e artística dos seus textos. Então conheçamos a sua obra depois da morte, aquela que talvez seja a sua obra magna, como também O Problema do Ser e do Destino e da Dor, que são as duas obras mais importantes, mais extensas de Denis, mas temos muitas outras obras muito interessantes, inclusive algumas que têm sido lançadas mais recentemente, textos inéditos que foram descobertos, que foram resgatados pelo trabalho hercúleo e muito belo do pessoal do Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro, o Tiago, o Saulo, o pessoal lá que tem feito um trabalho de resgate importantíssimo e que tem lançado esses pequenos livros na forma de opúsculos. Então já foi lançado O Futuro do Espiritismo, foi lançado recentemente, no início deste ano, Um Olhar sobre o Tempo Presente, que é uma visão de Denis sobre o tempo em que ele vivia, e é interessante porque nós vemos ainda muitos pontos de contato com o tempo em que ele vivia, com o tempo em que nós vivemos, mostrando-nos um pouco que veremos hoje, que embora as mudanças, digamos, mais aparentes, mais exteriores, mais nos aspectos materiais, os problemas fundamentais ainda são essencialmente os mesmos. A humanidade ainda se vê às voltas lutando aí com os mesmos problemas essenciais. Então é um livro que fala muito, embora lá do passado, fala muito ao presente. Então fica aí o convite a todos para que possamos meditar sobre ele, divulgá-lo, conhecê-lo, compartilhá-lo. Só temos a ganhar, enriquecendo o nosso coração desse ideal, que, a nosso ver, é uma das coisas que mais precisamos no mundo de hoje. Falaremos um pouquinho sobre isso aqui, enriquecendo o nosso coração e a nossa vida de sentido e de propósito para a construção desse mundo novo, né? E esse livro, O Grande Enigma, ele basicamente vai ter duas partes principais.
E como falei, cada uma dessas partes vai se dedicar a trabalhar o nosso modo de enxergar alguns pontos ou 2 pontos fundamentais que precisamos olhar, que precisamos ajustar na nossa vida moderna. Ele vai trabalhar, digamos assim, essa questão do sentido, essa questão do ideal, que é, a nosso ver, um dos grandes problemas da atualidade. As vidas sem sentido, as vidas sem propósito e as vidas sem sabor. Essa é uma das grandes circunstâncias que hoje vivenciamos, levando a esse desapreço pela vida, levando a essa tomada de uma porta falsa do desespero, muitas vezes culminando no suicídio, muitas vezes porque se perde esse propósito existencial que é o que nos move, que é o que nos alimenta, que é o que nos dá força para a caminhada. Então esse é um dos pontos que a obra vai trabalhar, né? E ele vai trabalhar esse propósito de maneira interessante, buscando refletir sobre esse grande enigma, ou sobre as grandes perguntas de todos os tempos da humanidade. Ou seja, quais são as perguntas magnas da humanidade? Que sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? Em outras palavras, há um sentido na vida, há um propósito na vida, há uma lei regendo a vida. É essa, inclusive, a sua primeira frase no primeiro capítulo. Ele pergunta, há uma finalidade na vida? Há uma lei no universo? É assim que ele começa o livro. Como a dizer que desse grande enigma ou dessa grande pergunta, a busca por a resposta a essa grande pergunta, daí sairão todas as outras respostas. Daí sairá todos os outros caminhos, orientações, perspectivas fundamentais para que possamos nos conduzir. Em suma, vai ele nos ensinar ou nos projetar na busca da pergunta e da resposta fundamental. Portanto, vai ele nos projetar àquele que é o princípio e a causa de todas as coisas. Porque se é ele o princípio, a causa, a finalidade de todas as coisas, na descrição do Evangelho, se é ele o alfa e o ômega, em o buscando, em nos aproximando dele, estaremos automaticamente preenchendo todas as outras lacunas da nossa vida. Estaremos automaticamente enriquecendo a nossa vida de tudo aquilo que nos falta. Então esse é o primeiro ponto que ele vai nos ensinar. Ele vai nos projetar, nos guiar nessa busca por entender a grande consciência do universo. Por entender e nos aproximarmos, estreitarmos o nosso laço com o Pai Criador. Como a nos dizer que enquanto não o fizermos, estaremos ainda insaciados, estaremos ainda vazios de um sentido mais profundo e mais abrangente para a nossa existência. Como bem soube fazer, ele que passou também por esse processo ali na sua transição, na sua conversão, Santo Agostinho, ele que soube muito bem descrever essa sua busca por esse grande enigma, por essas grandes respostas ou grandes perguntas, ele que soube fazer muito bem isso no seu livro Confissões. E chega ele a dizer, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Tarde te amei, te buscava lá fora, eis que em mim tu estavas todo o tempo. Então é mais ou menos essa jornada de Santo Agostinho em busca do Criador, em busca do alfa, do ômega, daquele que é o princípio e o fim. Esse é o primeiro ponto que ele vai discutir e trabalhar nessa obra. A nossa interação, a nossa comunhão com o Criador. E como isso repercute na nossa vida, individual e coletivamente. Como que nesse processo, por estreitar esse laço, nós vamos enriquecendo ou preenchendo a nossa vida de sentido. Então esse é o primeiro ponto que ele trabalha. E depois ele trabalha um segundo, já numa segunda parte do livro, na terceira parte também, ele vai apresentar um caminho para se fazer isso. Ele vai treinar, eu gosto de dizer, ele vai treinar a nossa percepção. Denis vai nos ensinar a ampliar
ou nos convidar, pelo menos, a ampliar a nossa capacidade de percepção para o mundo que nos envolve. A nossa capacidade de percepção para essa presença que permeia todo o universo, mas que por muitas consciências ainda não é sentida. Vai nos ensinar Ele a ouvir aquela voz que fala sem palavras, na feliz definição de Rumi, o pensador oriental. Há uma voz que fala sem palavras. Escute-a. Denis vem nos ensinar a alargar, portanto, essa capacidade perceptiva, diria mesmo intuitiva da nossa alma, para perceber essa presença sempre presente, mas considerada por nós tantas vezes ausente. Algo imprescindível. E o vai fazer ele, Denis, nos propondo um livro didático, uma disciplina fundamental que nos permite esse treinamento. Algo que está ao nosso lado, acessível. Todos os dias nos envolve, está ao nosso lado, mas raras vezes é por nós efetivamente olhada e aprofundada. Então é basicamente esses os dois pontos que Denis vai trabalhar no seu livro. Claro, daríamos para desdobrar esses dois pontos em muitos outros aspectos. Mas como a nossa proposta aqui é fazer uma visão, diria, panorâmica, uma visão mais geral do livro como um todo, nós vamos nos fixar nesses dois pontos. No estreitamento do nosso laço com o Criador, com esse princípio e finalidade de todas as coisas, e esse curso para o qual ele vai nos convidar de treinamento da nossa percepção espiritual. Ele vai nos convidar a enxergar essa presença divina mais perto do que imaginamos, mais atuante do que pensamos, mais envolvente do que possamos imaginar. Esses são os dois pontos que aqui vamos trabalhar nessa noite. Começando pelo primeiro, e creio um dos mais fundamentais. Como falava, a questão do sentido, a questão do propósito. Vai Denis nos levar a refletir que essa busca do divino, essa busca pela interação com o divino, é efetivamente o que pode dar às nossas vidas um sentido mais profundo, um sentido mais abrangente. Como nos dizer que enquanto nós, almas, não o fazemos, enquanto nós não despertamos essa consciência do que realmente somos e o destino que nos aguarda, sempre haverá algo ali ainda em nós vazio. Sempre haverá algo em nós ainda a ser preenchido. Que buscamos muitas vezes no mundo como o temos hoje, desesperadamente preencher com aquilo que não pode efetivamente preencher esse vazio. Com aquilo que efetivamente não pode saciar essa sede. Denis vai nos ensinar que a saciedade, o anseio mais profundo da criatura, aquilo que a preenche e que enriquece a sua vida de força, de estímulo, de esperança para facear todas as lutas, é essa busca e essa integração com Deus. Essa busca por uma adoração que seja profunda, não necessariamente mais aquela adoração pro forma, dos aspectos exteriores, dos templos de pedra. Vem ele resgatar algo que há 2000 anos já havia sido nos falado, mas para o qual por muito tempo temos estado indiferentes ou desatentos. Vem ele relembrar aquela lição que Jesus transmite à mulher samaritana, dizendo a ela que já era chegado o tempo em que Deus deveria ser buscado, adorado, em espírito e em verdade. Porque a pergunta que ela fez a ele foi: onde posso adorá-lo? Aonde eu tenho que ir para adorá-lo? A Jerusalém? A Samaria? A Gerazim? Jesus então lhe diz: é chegado o tempo, minha filha. E isso ele o diz para todos nós que somos aquela samaritana, ainda caminhando pelos desertos da vida em busca da fonte que poderá nos saciar. Dirá ele a ela: é chegado o tempo,
em que o Pai será buscado, adorado em espírito e verdade. É chegado o tempo de percebermos, em outras palavras, que o templo fundamental, o refúgio essencial a ser buscado, cultivado, conhecido, desbravado, está em nós mesmos. E enquanto não mergulharmos nesse grande enigma que somos nós mesmos ainda para nós, continuaremos com esse grande enigma acerca do que é a vida, porque aqui estamos, qual a nossa destinação. Enquanto não mergulharmos, adentrarmos e desbravarmos esse mistério que nós mesmos somos, ainda para nós, descobrindo esse templo e aqui adorando esse Criador, a vida ainda se configurará para nós como um grande enigma. Estaremos ainda ansiosos, angustiados, desorientados, porque não fizemos a grande jornada, a jornada da busca interior. E é isso que, de certo modo, dizia Jesus àquela samaritana. Ela que vinha buscar aquela água para saciar a sua sede temporariamente. E Jesus então lhe diz: quem bebe desta água terá sede novamente. É interessante ver esse diálogo e aprofundá-lo num sentido mais profundo, porque Jesus está conversando com ela sobre água, sobre a água que sacia, e daqui a pouco Jesus começa a falar dos maridos que ela tinha. Parece que a conversa não tem muito nexo, muito sentido. Ele está falando de água, de poço, daqui a pouco ele está falando de marido, que o marido que ela tinha ainda não era o marido. Enfim, a gente fica meio perdido quando não entende muito bem o contexto e a profundidade da lição, associada a esse elemento central que aqui falamos, a adoração ou a comunhão com o Criador. Porque a gente vai construindo melhor a cena e entendendo melhor o que Jesus queria transmitir ali de lição quando nós mergulhamos um pouco mais no contexto. E passamos a pensar que talvez, na verdade, Jesus ali não estava falando da vida pessoal daquela irmã. Talvez estivesse ele a falar de algo mais essencial. Talvez, na verdade, aquela samaritana fosse um símbolo, uma representação de nós mesmos. Almas ainda sedentas, caminhando pelo deserto da vida, sem saber efetivamente o que possa nos saciar de maneira duradoura, de maneira perene. Esse é o elemento central, talvez. A saciedade da alma em sentido profundo, em sentido duradouro. A adoração, a comunhão com Deus. E aí começamos a entender melhor a segunda parte da fala, quando entendemos que, naquele contexto, naquela tradição, a relação da criatura com o Criador, da humanidade com o seu Criador, era representada de que forma? Se pegarmos, por exemplo, o profeta Oséias, se pegarmos, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, a relação da criatura com o Criador era representada na forma de um casamento, de uma união. Uma união definitiva, duradoura, que trouxesse ou que preenchesse a vida da criatura de sentido, de propósito, que é o que sacia a nossa alma, que é o do que efetivamente nós temos sede, de amor divino, de sabedoria, de integração com esse Pai. E aí a gente começa a entender também que aqueles ditos maridos talvez não fossem maridos como entendemos, porque a palavra usada no hebraico é Baal, que ora era usada para maridos, mas que era mais propriamente usada para com os deuses pagãos, para com os deuses que a criatura adotava, porque Baal significava também ídolos ou senhores. E é interessante pensar, isso está narrado no livro de Reis, que a Samaria, antes daquele encontro, no processo ali de recolonização por qual ela havia passado, havia sido colonizada por 5 povos distintos, cada um com seu Deus específico. Por isso, a referência de Jesus aos chamados 5 maridos. E diz ele, esse que ainda tens não é efetivamente o seu marido. Talvez não falasse Jesus da vida pessoal dela. Talvez falasse Jesus
dos muitos senhores que a criatura tem, até que efetivamente se disponha a se conectar com o seu verdadeiro Senhor. Naquela simbologia, esse encontro, essa comunhão se dava através de um, entre aspas, casamento. E ganha ainda mais sentido essa lição quando nós percebemos que o encontro em torno do poço não é ao acaso. Porque naquela cultura, naquele contexto, o encontro em torno de um poço prenunciava alguma coisa. Naquela cultura, as pessoas... E o encontro em torno do poço era talvez uma das únicas oportunidades que mulheres tinham de encontrar os seus futuros pretendentes. De modo que o encontro em torno do poço era muitas vezes, naquela literatura, um prenúncio de casamento. Tanto é assim que Moisés encontra sua esposa Zípora, assim, Isaac também, Jacó também. Então, ao encontrar aquela mulher no entorno de um poço, está ali se prenunciando um novo casamento estava por se formar. Agora sim definitivo, agora sim duradouro. Era Jesus o representante do Criador que vinha, enfim, desposar a humanidade. Era Jesus, com o seu evangelho, aquele que vinha trazer os elementos para que a cada criatura, cada coração, a humanidade como um todo pudesse, enfim, encontrar e estabelecer a união definitiva com o seu Criador. A única capaz de proporcionar efetivamente a água que há de nos saciar. Por isso, quando João Batista vê Jesus, refere-se a ele como o noivo e diz: o amigo do noivo se alegra quando vê o noivo com a noiva. Por isso, a tarefa de Jesus começa num casamento, as bodas de Caná, como a representar que vinha ele como representante do alto, enfim, estabelecer a união definitiva, a perfeita integração da criatura com o seu Criador. E aí a gente entende melhor a fala acerca da água e como ela se relaciona com a fala acerca dos maridos, que num primeiro momento nada parecia ter a ver. Falava ele dessa água que é essa sede, esse anseio mais profundo da criatura, que ela procura desesperadamente saciar, buscando esses outros ídolos do mundo, esses outros senhores, Mamon, o prazer, a fortuna, tudo aquilo que é exterior, que por um tempo a preenche, que por um tempo dá à sua vida um sentido, mas que mais cedo ou mais tarde passa, esvanece, deixando muitas vezes atrás uma sede ainda maior, uma sede ainda mais profunda por algo que a possa preencher, por algo que a possa dar a força para superar as dificuldades maiores da vida. É isso que Jesus vem fazer, através do seu evangelho, ensinando-nos essa adoração que perpassa cada momento da nossa vida, tornando o nosso coração o próprio templo de adoração ao Criador. Jesus vem nos mostrar a buscar essa água não fora de nós, não a água parada dos poços do mundo, que não nos pode saciar, mas sim a fonte que viemos a descobrir em nós mesmos, através da integração com aquele que é a fonte da vida. Fonte essa que então nunca mais deixará de jorrar. Estará sempre aqui, disponível, à nossa disposição. Poderemos nos fartar, nos saciar à vontade, não mais daquilo que recebemos, não mais daquilo que buscamos lá fora, mas enfim daquilo que encontramos. Porque agora a fonte estará aqui. É isso, portanto, esse primeiro caminho, essa primeira orientação que deriva em reviver. Como que nos projetando lá atrás e nos relembrando, lembre-se da mulher samaritana. Lembre-se daquela proposta que Jesus falou. Uma adoração não mais pautada apenas em aspectos exteriores. Pense agora num Deus cósmico, que preenche, que está em todas as partes, inclusive em ti mesmo. E pense que podes encontrá-lo nesse seu templo interior. Quando assim descobrires esse templo, não mais estarás inquieto, angustiado, não mais estarás perdido, desanimado,
porque enfim terá encontrado a presença de todas as presenças, mais próxima do que imaginavas. E quando o fazemos, quando realmente nos inteiramos dessa grandiosidade divina e a sentimos em nós, então a nossa vida se enriquece. Então a nossa vida ganha horizontes tão mais vastos, tão mais belos, na medida em que essa luz que vamos acendendo por dentro vai descortinando para nós pequenas circunstâncias antes não olhadas, não vistas, não valorizadas, mas que são agora uma quantidade infinita de pequenas alegrias do nosso dia a dia que vão nos preenchendo o ser. Pequenas oportunidades que antes não enxergávamos, mas que agora, mais ligados com o Criador, sentimos oportunidades de servir, de ajudar, de trabalhar, de crescer, de desenvolver, que aparecem agora em mil circunstâncias e que são uma série ou que são um alimento para a nossa alma, preenchendo-nos de vontade de viver, de vontade de fazer algo por esse amor que nos ama incondicionalmente, de nos tornarmos um canal mais profundo, mais abrangente para essa fonte que só quer fazer jorrar, que só quer fazer se doar a todos a vida, criando por onde passa mais e mais vida, a vida abundante da qual Jesus nos falou. É isso que a alma que vai se unindo a Deus começa a sentir. Mergulhando no grande enigma que ainda somos para nós, haveremos de encontrar lá no mais fundo as respostas que tanto ansiamos, as respostas que tanto esperávamos. Deus em nós, agindo conosco por meio de nós, a favor de todos, a favor dos semelhantes. Porque só é uma vida com sentido, a vida que encontrou como maior sentido o amor. Só é uma vida realmente com sentido, aquela que encontra, aquela que envolve no seu projeto existencial o semelhante, o outro. Aquela que já sentiu esse grande projeto que o Criador tem para com cada um de nós. Aquela vida que já sentiu que não é matéria perecível. Aquela vida que já sentiu que existem alegrias outras muito mais duradouras, muito mais perenes do que aquilo que tão desesperadamente o mundo nos ensina a buscar. Isso fatalmente repercute em tudo o que fazemos. Um estreitamento do nosso laço com o Criador, entendendo-o melhor, sentindo-o melhor, certamente repercute em tudo o que fazemos, nas nossas relações, nos nossos deveres, nas nossas buscas, nos nossos valores, nos sentimentos que nós cultivamos. É o que Kardec, por exemplo, vai falar no capítulo 1 do livro A Gênese. Lá no item 25, por exemplo, vai ele nos falar desse aspecto transformador do indivíduo, dos costumes, da sociedade, do melhor conhecimento, de uma interação mais profunda com Deus, o Pai Criador. Como isso repercute na nossa relação com os semelhantes? Como isso repercute na minha relação comigo mesmo? Quando sinto mais profundamente esse amor do Criador, não tem como permanecer no mesmo estágio em que tenho estado. Sou como que impelido a avançar um pouco mais além, a entender um pouco mais o que eu sou, para onde eu vou, qual a minha destinação. Esse é o primeiro caminho. Estreitamento do nosso laço com o Criador, preenchendo-nos a vida de sentido. E como precisamos falar disso nesse mundo moderno. Nesse mundo que propagandeia, que nos envolve, que nos, vou usar a expressão, bombardeia cotidianamente com uma infinidade de necessidades ilusórias, com uma infinidade de buscas que nada mais nos trazem do que desilusões e angústias. Um mundo que nos promete tanto, mas devolve tão pouco, porque ainda vive na capa, na superficialidade, na exterioridade. E quantas vidas não têm comprado essa ilusão do mundo, acreditando que os poços de água parada do mundo
haverão de saciá-las. Seja no poder buscado tresloucadamente, seja na fama, seja no prazer, seja na fortuna, todos esses recursos que podem ser úteis a serviço do bem, a serviço da nossa evolução, a serviço do espírito, mas que tomados por finalidades em si mesmos, acabam por desviar a criatura do seu propósito fundamental, do seu sentido existencial. A criatura então se preenche com essa água, bebe desesperadamente, sente uma saciedade momentânea, sente que aquela água momentaneamente a faz esquecer do vazio que sente, da sede abismal que a tortura. Mas eis que logo ali, mais adiante, vê que a sede volta tão vigorosa, tão profunda quanto antes. Por quê? Porque ainda não buscamos aquele que de fato é o matrimônio que precisamos. A união definitiva com o Criador, descobrindo essa fonte, não a chegar até nós, mas partindo de nós para o mundo. Como diz Jesus à samaritana, a água que eu lhe der se tornará em você, daqui por diante, numa fonte a jorrar para a eternidade. Se for você a fonte, bem conectada à fonte de todas as fontes, nunca mais faltará água. Nunca mais faltará algo pelo que lutar, algo pelo que se esforçar. Porque Deus terá preenchido a sua vida com muitos porquês, muitos motivos pelo qual lutar, pelo qual perseverar. Os laços queridos, os ideais nobres, as virtudes, o conhecimento a ser buscado, o infinito a ser desbravado, os horizontes que o Evangelho e o Espiritismo nos abrem, são efetivamente infinitos. Então, o grande enigma, aos poucos, vai deixando de ser enigma, na medida em que me disponho a buscar em mim, através do esforço, pelo estudo, pelo trabalho, pelo serviço no bem, essas respostas fundamentais. Porque são elas que nos movem. São elas que nos movem. E Denis, então, vai caminhando para a segunda parte do seu livro, nos propor um caminho para a gente estreitar essa relação. Vai nos convidar ele a percebermos que na natureza que nos cerca está um dos melhores livros, uma das melhores disciplinas, onde podemos aprender a desenvolver em nós esse senso de eternidade, de infinito. Onde podemos estreitar essa nossa comunhão com o Criador. Vai nos convidar, então, a olhar efetivamente, detidamente, para o livro da natureza. Como a nos dizer, as respostas que muitas vezes busca estão aí, do seu lado. Basta olhar. Mas efetivamente olhar. Porque no nosso mundo de hoje, a gente vê, mas não olha. A gente vê, mas não enxerga. Estamos tão atabalhoados, tão atribulados, que passamos sem sentir, que ouvimos sem escutar, ou que escutamos sem ouvir. Então ele vai dizer, relembrando mais uma vez, de maneira poética, o que Jesus já lá atrás havia nos dito. No seu Sermão do Monte, capítulo 6. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e ainda assim o Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam, e em verdade vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Não era à toa que Jesus nos pedia olhar para a natureza. Não era simplesmente um ato puramente de admiração, era mais do que isso. Porque sabia ele que aqueles que realmente se dedicassem a isso, com a sinceridade dos seus corações, conseguiriam ir além e enxergar os que os olhos mortais não conseguem ver. Convidava-nos ele já lá atrás a ampliar essa nossa capacidade perceptiva, aprendendo a enxergar e a perceber a presença divina
na natureza que nos cerca. E a partir dela, conhecendo melhor a ela, vir também a nos conhecer e a melhor entender as leis do Criador. Processo esse que, sem sombra de dúvida, sempre nos leva a alguma transformação para melhor. Porque é a natureza, esse livro onde ali estão gravadas essas leis. Me recordo aqui da questão 619 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos benfeitores: Deus deu ao homem os meios de conhecer a sua lei? Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei, e os Espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então percebamos, mais do que conhecer, a proposta é compreender. Porque do próprio verbo, da própria expressão latina, de onde vem compreender, eu tenho prender com. É quando aquele conhecimento agora incorpora-se ao meu ser e passa a estar comigo. Quando eu o prendo comigo na forma de alguma transformação que passei a partir daquele conhecimento. Então eles dizem, complementando, os que a melhor compreendem são os homens de bem, e aqueles que se decidem por procurá-la. Dois fatores essenciais, então, para que a gente realmente possa mergulhar mais profundamente no conhecimento, na compreensão, na incorporação dessas leis divinas. O exercício do bem, que é talvez a melhor maneira de sensibilizar, de ampliar a nossa capacidade perceptiva, e a busca sincera por conhecer e compreender essas leis, aqueles que quiserem procurá-la. Então são dois dos caminhos essenciais para a nossa transformação. O exercício do bem, e por isso a espiritualidade nos ensina tanto, ou nos fala tanto acerca da importância da prática, do exercício do bem, mas pessoalmente, é realmente se envolver. Não é ajudar um terceiro para que o terceiro faça por você. Isso também é importante. Dar uma contribuição financeira é importantíssimo. Mas o quanto de nós estamos envolvidos com o bem. Porque então o bem nos envolve. Quando nós nos envolvemos com ele, ele nos envolve. E quando ele nos envolve, ele nos transforma. E quanto mais a gente faz, mais a gente se sensibiliza, mais a gente sintoniza com a vontade do Criador. Porque entendendo esse Criador presente em toda a criação, como aprendemos com o Espiritismo, a providência divina atuando em toda a criação através do fluido cósmico universal, ele está presente, orientando a todos nós. O grande exercício da evolução é aprendermos a sintonizar. O que fundamentalmente nos diferencia de Jesus? Ele já conseguia perceber Deus em toda parte. Nós ainda não. E esse é o exercício que aqui estamos buscando. Quando então nos aplicamos ao bem, o bem se envolve, nos envolve e nos aprimora. Torna a nossa capacidade perceptiva mais afinada. É isso, por exemplo, o que está dito na parábola do bom samaritano. Nós tínhamos ali um homem caído, um homem necessitado. Passa um, passam dois e não atendem. Não se deixam tocar. Mas vem o samaritano, alguém que já estava com o bem envolvido, certamente, e diz o texto de maneira muito profunda, foi movido de íntima compaixão. Percebamos o detalhe, está na passiva. Alguém ou alguma coisa, algum ser é o agente. Ele, diferentemente dos dois anteriores, foi alguém que conseguiu captar. Foi alguém que se deixou mover, porque é mais sensível. As cordas mais afinadas. Quem é o agente oculto que estamos aqui a procurar? Nosso Pai. É como se o seu amor e a sua compaixão se espraiassem pelo universo inteiro. E o nosso grande exercício é aprendermos a sintonizar.
E o elemento mais fundamental para isso é o exercício do bem, mas também a busca pela compreensão. E um dos caminhos por compreender essas leis e, portanto, o Criador, dirá Denis, é por meio do estudo, da contemplação, da interação com a natureza. O que nos transporta à questão 626 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta assim, foi só por Jesus que as leis divinas foram ensinadas ou antes dele tinha alguma maneira dos Espíritos saberem, sentirem, conhecerem essas leis? E os Espíritos então respondem, estando as leis divinas gravadas no livro da natureza, o homem sempre pôde encontrá-las, sempre que as quis buscar. É por isso que as verdades que elas consagram, sempre ou em todos os tempos foram proclamadas pelos homens de bem. Então, em todos os tempos, aqueles que se sensibilizaram pelo exercício do bem e aqueles que as quiseram entender, puderam enxergar e compreender no livro da natureza essas leis. E puderam, então, ensiná-las, compartilhá-las. É isso que ele vai fazer, então, na sua segunda parte, convidando-nos, por exemplo, a pensar no céu estrelado, a contemplar as florestas, a montanha, o mar. Descreve ele de maneira belíssima a grandiosidade, a magnificência da criação. E como que essa nossa busca, essa nossa relação com ela, nos aproxima, nos conecta com Deus. Algo que no nosso mundo urbano, tão agitado de hoje, tão pouco fazemos, tão pouco nos dedicamos a fazer. Esse momento para interagir, para admirar, para nos conectar com a beleza do todo, com a beleza da criação. Como dirão eles mais adiante, os Espíritos também no Livro dos Espíritos, de maneira muito similar ao Salmo 19, que diz, os céus cantam a glória do Senhor. Na questão 969 do Livro dos Espíritos, dirão eles, tudo em a natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. De modo que se nós treinássemos um pouquinho mais o nosso olhar, a nossa percepção, não nos faltaria motivos diários para exaltar, para agradecer a presença divina em nossas vidas. Não teríamos sequer um motivo para duvidar de sua presença, para suspeitar do seu amor e do seu cuidado, se tivéssemos esse olhar, que é o que aqui hoje nós buscamos. A partir dessa nossa interação com a natureza. Por isso, Denis, no primeiro capítulo do livro, vai dizer assim, já mais no meio do capítulo, não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que o queres conhecer, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, nos esplendores da vida que se expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares, que a tua morada terrestre te oferece. Por toda parte, à luz brilhante do dia ou sob o manto constelado das noites, à margem dos oceanos tumultuosos e assim na solidão das florestas, se te sabes recolher, ouvirás as vozes da natureza e os sutis ensinamentos que murmura ao ouvido daqueles que frequentam as suas solidões e estudam os seus mistérios. Olha que definição belíssima. E é exatamente isso o que sentia um apóstolo Paulo num oásis de Dan. Quando foi conduzida por Jesus àquele espetáculo da natureza, naquela solidão repleta de presença, através das estrelas, essa voz que murmura, falando-nos da grandeza do nosso destino, falando-nos da infinitude do amor que nos ama. Como descreve Emmanuel lá no capítulo 3 do Paulo Estevão, da segunda parte,
ouvia Paulo, através daquelas estrelas, uma voz que lhe sussurrava infinito amor e infinita esperança. Como nós precisamos desenvolver essa sensibilidade? Que nesse corre, nesse desespero, não é possível sentir ou ouvir, é primeiro preciso frequentar as suas solidões e estudar os seus mistérios. É preciso aprender a parar um pouco. É preciso aprender a silenciar o ruído, não o de fora também, mas sobretudo o de dentro, a fim de podermos escutar. Me recordo aqui de uma mensagem que está no livro Fonte Viva, capítulo 147 do Emmanuel, intitulada Refugia-te em Paz. E ele vai pegar um versículo, Marcos 6,31, que aparentemente é um versículo que não tem nada a nos ensinar. O versículo diz assim: e tinha muitos que iam e vinham e não tinham tempo de comer. Né? Uma descrição, né? Muitas pessoas que estavam caminhando. Mas Emmanuel pega este versículo e traz a visão espiritual. E ele diz assim: o mundo está repleto de criaturas que vão e vêm, angustiadas pelos interesses imediatistas, que não têm tempo para a recepção do alimento espiritual. Mais adiante vem ele a dizer: o mundo está repleto de templos de pedra para os serviços religiosos, mas nunca houve tanto desencanto nas almas. Lembrando daquela outra frase que nos dá muito o que pensar. Muito cuidado com o vazio de vidas muito ocupadas. E ele então vem falar nessa mensagem complementando: se você já tem no Cristo um mestre, pare e pense um pouco. Pare e reserve um tempo para cultivar os interesses da sua alma. Sem penetrares nesse teu templo, o santuário interior, nesse processo de contemplação, de conexão com o mais alto, com o mais profundo, com o Senhor, estaremos sempre famintos, sedentos, angustiados, desanimados. O refugia-te em paz dele ali não é foge à dinâmica da vida, isola-te. Não, muito pelo contrário. Mas aprende também a mergulhar em ti, a cultivar em ti os verdadeiros interesses da tua alma, aqueles que de fato o preenchem. E então terás um novo olhar para a vida que te cerca. Aprenderás a conhecer Deus de maneira muito mais sutil. Porque às vezes a gente acha que a presença divina só se faz sentir em nossa vida quando vemos os nossos interesses atendidos, quando os nossos planos e súplicas são atendidos. Mas a presença dele se manifesta em nossa vida de maneira muito mais sutil. Aguardaríamos muitos de nós grandes manifestações de que Deus está conosco, os bons espíritos nos amparam, mas eles são muito mais sutis do que possamos imaginar. E por vezes a própria resposta que buscávamos está diante dos nossos olhos, mas ainda não temos sabido enxergar. Por quê? Não treinamos o olhar. É o que os espíritos dizem quando Kardec fala assim: mas vocês não poderiam fazer assim os fenômenos mais ostensivos para convencer a galera, para mostrar que vocês de fato existem, né? E eles então respondem apenas assim: desejarias milagres, mas Deus os semeia em abundância todos os dias nos vossos caminhos, e tantos ainda o negam. Em outras palavras, a vida está cheia de milagres, não no sentido da derrogação das leis do Criador, mas no sentido daquilo que é admirável, magnífico, magnificente. Preenche o nosso caminho, o nosso passo a cada dia, mas não temos sabido, ou talvez não temos buscado enxergar. Se o fizermos, com que outro olhar enxergaremos a vida? Esses dias mesmo estava a pensar, eu via umas reportagens sobre uma pesquisa de biologia
e uns pássaros completamente diferentes que eu nunca tinha visto na minha vida, e um mais belo que o outro. E eu ficava a pensar, mas como é grandiosa a criação do Pai. As flores, as composições, as tonalidades, os matizes inalcançáveis pela maior mente, pela maior imaginação que já podemos ver na Terra, sequer podemos vislumbrar, rascunhar o que seja a obra divina. Quando olhamos para o nosso corpo, a perfeição de cada sistema, a integração perfeita de todas as reações, de todos os subsistemas, cada tecido, cada órgão. Quando olhamos a natureza que nos cerca, quando olhamos a beleza de um pôr do sol, de um luar, quanto não teríamos a louvar e a agradecer se aprendêssemos a treinar nossos olhos. Então são esses os milagres para os quais precisamos despertar. E assim, naturalmente, estaremos nos aprofundando na relação com o Criador. E é isso que ele vai dizer mais adiante, convidando-nos a essa adoração mais abrangente. É a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o nome que te dei e por mais imperfeitamente que sejas compreendida. É a ti, fonte eterna da vida, da beleza e da harmonia, que se elevam as nossas aspirações, a nossa confiança e o nosso amor. Onde estás? Em que céus profundos, misteriosos, tu te escondes? Quantas almas acreditaram que bastaria para te encontrar o deixar a terra? Mas tu te conservas invisível, tanto no mundo espiritual quanto no mundo terrestre. Invisível para aqueles que não adquiriram ainda a pureza suficiente para refletir os teus raios divinos. A pureza de sentimentos. Tudo revela e manifesta, no entanto, a tua presença. Tudo quanto na natureza e na humanidade canta e celebra o amor, a beleza, a perfeição, tudo que vive e respira é mensagem de Deus. Tudo que vibra, tudo que vive, tudo que respira é já a resposta de Deus às nossas interrogações fundamentais. Sabes da minha dor, Senhor? Não estás vendo pelo que estou passando? Não sabes as dificuldades que tenho vivido? E Deus nos responde com um pôr do sol magnificente a nos dizer: estou aqui, meu filho. Estou, sempre estive, sempre estarei contigo. Mensagens sutis que precisamos aprender a enxergar. As forças grandiosas que animam o universo proclamam a realidade da inteligência divina. Ao lado delas, a majestade de Deus se manifesta na história, pela ação das grandes almas que, semelhantes a vagas, ondas imensas, trazem às plagas terrestres todas as potências da obra de sabedoria e de amor. E Deus está assim em cada um de nós, no templo vivo da consciência. É aquele o lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha. Então, ao invés de uma busca puramente exterior, que não nos tem saciado, na fala de Emmanuel, estamos repletos de templos de pedra, construções grandiosas buscando honrá-lo, mas ainda não temos sabido senti-lo em nós. Nesse templo da nossa consciência, claro, uma consciência edificada no bem, uma consciência inspirada no amor. Portanto, uma consciência que, enfim, expandiu a sua capacidade de percepção. E é por isso que ele termina essa parte, ou o texto que iremos ler: homens, aprendei a imergir em vós mesmos. Imergir. A esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós.
É Ele que leva e faz resplandecer no fundo de vossas consciências as santas imagens do bem, da verdade e da justiça, e é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto diário, que essa consciência, ainda obscura, se purifica e se ilumina. Rendendo um culto a essas imagens. Aquilo que de mais nobre a nossa alma possa cultivar. Naquilo de mais puro, sincero, possamos investir. Na medida em que fazemos esse cultivo, isso repercute na nossa vida. A nossa consciência se ilumina, se purifica e se amplia, passando a ser agora, nos caminhos do mundo, também uma mensagem permanente do amor de Deus. Como ele aqui diz, também o vemos por meio daqueles que ele envia, daqueles que já puderam ouvi-lo e já são a sua voz, já são a sua fala, o seu olhar no mundo. É disso que precisamos e temos aí esse meio que nos envolve, que nos cerca, que está ao nosso alcance no dia a dia, mas que pede de nós um pouquinho mais de investimento. Essa nossa interação com o belo que há ao nosso redor. Me recordo que em 2015, li um artigo da Universidade da Califórnia, Irvine, um pesquisador chamado Paul Piff, em que ele fez uma pesquisa com pessoas que reservavam um tempo da sua semana para uma experiência chamada O, do inglês, AWE, que traduzida para o português mais próximo seria reverência, admiração. Quando sentiam ou experienciavam esses momentos? Quando, por exemplo, se dedicavam a contemplar um pôr do sol, quando, por exemplo, se dedicavam a olhar a beleza do mar, a estar em meio à floresta, às matas, a olhar as estrelas à noite. Viviam ali essa experiência chamada de ó. E o que ele percebeu então? Que as pessoas que assim faziam, em relação, em comparação àquelas que não faziam, tinham muito mais tendência altruísta do que as outras. Eram quase que impelidas a serem um pouco mais amorosas e compreensivas. E o porquê? Porque essa visão do todo, preenchendo o seu mundo interior, redimensionava os seus valores, diminuía, arrefecia um pouco as ilusões e a cegueira do orgulho, do egoísmo, as fazia se sentirem mais humildes perante a grandiosidade da criação e, portanto, as estimulava a pensarem no mundo em que elas não fossem o centro do universo, a pensarem num mundo em que elas fossem convidadas à colaboração. Então, estudar, estar em contato com a natureza, e é isso que Denis vai nos convidar a fazer, principalmente na segunda parte do seu livro, em nos descrevendo a beleza da floresta, do mar, do céu estrelado, das montanhas. Isso é, por si mesmo, um estímulo à nossa transformação, um impulso à nossa iluminação. E só aí, então, eu pude entender algo que sempre me intrigou. Maria, mãe de Jesus, ao orientar Eurípides Barçanufo a fundar o colégio em Sacramento, ele que passava por um momento difícil, tinha o liceu, quando se tornou espírita, as mães, as famílias começaram a tirar os alunos da escola. Num momento de grande dificuldade, vem Maria e lhe dá uma mensagem e diz: mude o nome do colégio, tire liceu e coloque Colégio Allan Kardec. Ele estará sob a minha tutela. Ensine o evangelho do meu filho às quartas e ensine às crianças astronomia. Um pedido direto de Maria a Eurípides. E eu só então pude entender o que queria ela dizer. Ensine as crianças a admirar a glória da criação. Porque então, desde a mais tenra infância, estará a lhes ensinar que todos somos parte integrante, importante, da grande sinfonia do infinito, do qual Deus é o grande maestro, na terra o Cristo, seu regente, mas que o convite e a proposta para todos nós é sermos notas harmoniosas e não divergentes
na construção dessa beleza coletiva. Ensinando aquelas consciências desde a mais tenra idade que todos somos partes de um todo magnífico. É isso, um pouco, o que esse livro vai nos convidar e ensinar a fazer. São esses 2 pontos, na nossa maneira de enxergar, fundamentais para a nossa vivência hoje. Como disse, num mundo tão urbano, num mundo tão veloz, num mundo tão agitado, temos nós buscado esses momentos de contemplação. Temos nós buscado ler e enxergar o livro divino da vida, as leis do Criador palpitando em cada ser, em cada esquina, em cada passo da nossa caminhada. Àqueles que o fizerem, felizes serão, porque terão encontrado, enfim, Deus não lá, não longe, não distante, mas aqui, em si, atuando, vivendo e experienciando esse contato, essa comunhão com o eterno Criador. Que Jesus, portanto, nos abençoe e nos ilumine nessa busca, preenchendo, enfim, a nossa vida de muito sentido, de muito amor. Muita paz a todos.